se você acordasse amanhã e descobrisse que não existe mais chão? Não porque o planeta sumiu, não porque você decidiu dormir na rede da varanda e se desequilibrou, mas simplesmente porque, assim do nada, a gravidade tirou férias coletivas. Imagine o pânico. O copo de água que você esqueceu na cabeceira da cama agora estaria flutuando pela sala. O seu cachorro estaria girando no ar, tentando entender por que as patinhas não encostam mais no piso. E você? Bom, você provavelmente ainda estaria tentando alcançar o celular que também saiu voando. Parece cena de desenho animado ruim. Mas calma, não vamos nos precipitar. A física tem paciência infinita para explicar o óbvio. E eu também. Antes de continuar, já aviso. Se você ainda não dormiu, talvez queira se inscrever no canal, deixar um comentário ou até curtir o vídeo. Mas é só se quiser mesmo. Porque, convenhamos, não é a gravidade que vai te obrigar a clicar em nada. A verdade é que a gente vive numa espécie de prisão confortável chamada gravidade. Não é uma prisão de grades, mas de quedas inevitáveis. Desde o momento em que você nasce, até aquele tombo constrangedor no meio da rua que você finge não doer, mas doeu, a gravidade está lá. Ela não avisa, não manda mensagem no grupo da família, não pede licença, ela simplesmente existe. Aliás, existe tanto que a gente esquece que ela existe. E quando esquecemos de algo tão óbvio, é sinal de que chegou a hora de inventar um vídeo de 2 horas só para falar disso. Mas vamos devagar. Imagine uma sala de aula típica, quarta-feira à tarde, ventilador de teto que não gira direito e um professor com aquele entusiasmo equivalente ao de um hamster idoso. É nesse ritmo que a gravidade merece ser explicada. Porque, convenhamos, não é justo com Newton, Einstein e toda uma humanidade tropeçando em pedras que a gente resuma a força mais onipresente do universo em uma frase de livro didático. E o curioso é que, ao contrário do que você pode pensar, a gravidade não é forte. Ela é, na verdade, incrivelmente fraca. Se você pega um clipe de papel e aproxima de um ímã barato de geladeira, o ímã ganha. Sim, um pedacinho de metal decorativo em forma de fruta vence um planeta inteiro. Esse é o nível de humilhação da gravidade. E ainda assim, é ela quem manda no cosmos. É como aquele aluno que nunca abre a boca, mas que, no fim das contas, era o presidente do Grêmio Estudantil o tempo todo. Agora, vamos a uma analogia completamente inútil. Pense no último trabalho em grupo que você fez na escola. Sempre tem aquele colega que não faz absolutamente nada, mas aparece na apresentação final como se fosse o autor intelectual do projeto. Pois é, a gravidade faz o contrário. Ela trabalha em silêncio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa para o café, e nunca exige reconhecimento. Mas, sem ela, não existiria nem a chance de você reclamar do colega preguiçoso. Nem colega existiria, aliás. Nem sala de aula. Nem planeta. Só o caos de átomos se dispersando pelo universo. E caos é ótimo para série de ficção científica, mas péssimo para a vida prática. Outro detalhe: a gravidade é democrática. Todos os corpos, independentemente de status social, caem da mesma forma. Uma pena de galinha e um martelo, largados no vácuo, chegam juntos ao chão. O que, pensando bem, poderia ser um ótimo reality show. Quem chega primeiro, martelo ou pena? Mas, infelizmente, a televisão ainda não percebeu o potencial disso. A ironia é que, apesar de todo esse poder silencioso, a gravidade nunca teve um manual oficial. A gente entende como ela funciona em parte, mas não sabe exatamente o que ela é. Newton disse que era uma força que puxava tudo para tudo. Einstein, um pouco mais sofisticado, falou que o espaço e o tempo se curvam e que a gravidade é só a gente tentando andar em linha reta num tapete enrolado. E o resto da humanidade fingiu entender. Porque ninguém gosta de admitir em público que não entendeu a aula. Mas não vamos nos perder em definições sérias demais ainda. Este é só o começo.
E começo bom precisa de uma imagem mental ridícula. Imagine você acordando sem gravidade, escovando os dentes, e a pasta simplesmente não ficando na escova. Você tenta colocar um pouco, e ela sai flutuando, como uma cobra de gel esquisita dançando pelo banheiro. Aí você pensa em tomar café. Só que o café decide sair da xícara e formar uma esfera marrom girando diante dos seus olhos. E sim, você pode até beber a esfera, mas provavelmente vai acabar parecendo uma criança de 3 anos tentando pegar bolhas de sabão com a boca. E não se engane, sem gravidade até o ato nobre de dormir vira um desafio. Porque você não se deita mais na cama, você flutua em cima dela. E aí não há lençol que te segure. No máximo, você se enrola feito um burrito humano para não acordar no teto. Aliás, se teto e chão deixam de fazer sentido, onde exatamente você acorda? No alto? No lado? Não importa, você acorda confuso. Como em toda segunda-feira, só que pior. Agora, se você achou isso desconfortável, lembre-se, sem gravidade, nem o planeta teria se formado. Ou seja, nem banheiro, nem cama, nem café, nem você. A ausência de gravidade não é apenas caótica, é inexistencial. É como aquele aluno que falta tanto às aulas que você começa a se perguntar se ele realmente existe ou é só uma lenda da chamada. Por isso, quando alguém diz, gravidade é só cair no chão, a resposta correta é, não. Gravidade é o único motivo de ainda existir chão para você cair. O resto é detalhe. E veja que interessante, a palavra gravidade também significa seriedade. Então, falar de gravidade já é, por definição, falar de algo sério. O problema é que a gente faz isso do jeito menos sério possível, chutando bolas, deixando copos caírem e tropeçando em degraus. Se fosse por nós, a ciência nunca teria descoberto nada. Mas felizmente alguns poucos se dedicaram a pensar de maneira, digamos, menos preguiçosa. E é aqui que a história começa de verdade. Newton, maçãs, espaços curvos. Mas calma, não é agora. Agora é só o prelúdio. Essa foi só a parte introdutória da aula. Aquele momento em que o professor escreve gravidade no quadro, dá uma pausa dramática e todo mundo já se arrepende de não ter faltado. Porque afinal, se você ainda está ouvindo isso, é sinal de que ou está interessado ou já está prestes a dormir. E, sinceramente, em ambos os casos, funciona. No fim das contas, pensar num mundo sem gravidade não é só um exercício de física. É também um convite para se perder num devaneio científico tão inútil quanto irresistível. Afinal, quem nunca quis flutuar? E se você quiser realmente entender até onde essa ideia pode ir, bom, a gente ainda vai ter 11 aulas inteiras pela frente. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa alinhar expectativas. Quando alguém pergunta o que é gravidade, geralmente espera uma resposta rápida do tipo: é a força que puxa tudo para baixo. Pronto, acabou. Só que se fosse simples assim, esse vídeo teria uns 2 minutos, e você provavelmente já estaria livre para assistir a algo realmente divertido. Mas, como não é o caso, vamos estender esse conceito até o limite do suportável, como uma aula em que o professor decide que a definição não cabe em uma frase, mas sim em 47. Tecnicamente, a gravidade é a interação que faz com que corpos com massa se atraiam mutuamente. Isso significa que você, neste exato momento, está atraindo o planeta Terra para si com a mesma intensidade que a Terra está atraindo você. Só que a Terra ganha, porque é ligeiramente mais pesada. E quando eu digo ligeiramente, quero dizer que a diferença é um fator de trilhão elevado a outro trilhão, algo tão absurdo que se você colocasse na balança, ela quebraria antes mesmo de mostrar o número. É como comparar um chiclete mascado com um transatlântico. Ambos têm massa, mas apenas um deles consegue afundar um porto inteiro, e não é o chiclete. A definição formal da força gravitacional, aquela que Newton nos entregou como se fosse um trabalho escolar passado na última hora, é a seguinte:
A força da gravidade entre dois corpos é igual à constante gravitacional multiplicada pela massa do primeiro corpo, multiplicada pela massa do segundo corpo, e tudo isso dividido pela distância entre eles elevada ao quadrado. Traduzindo, massa vezes massa dividido por distância ao quadrado. Simples? Não. Bonito? Talvez. Útil? Bom, depende se você pretende calcular o motivo de uma maçã cair na sua cabeça ou não. E aqui entra a ironia da história. A constante gravitacional, esse número mágico que deveria organizar o universo inteiro, é incrivelmente difícil de medir. Os cientistas passaram séculos tentando encontrar um valor confiável, e até hoje ele vem acompanhado de uma margem de erro desconfortavelmente grande. É quase como aquele aluno que apresenta o trabalho dizendo, mais ou menos isso, mas coloca uma cara de confiança tão grande que o professor não ousa questionar. Mas voltemos ao básico. Gravidade é atração. Só que o problema é que essa palavra, atração, é traiçoeira. Se você disser que dois corpos se atraem, as pessoas podem achar que você está falando de romance adolescente, não de física. Mas não. Não tem nada de romântico no fato de um planeta estar esmagando seus ossos contra o chão neste exato momento. Aliás, se o amor funcionasse como a gravidade, os relacionamentos seriam inevitáveis, instantâneos e provavelmente fatais. Agora, como toda aula de física, precisamos de exemplos que ninguém pediu. Imagine que você está na sala de aula e deixa cair uma caneta da mesa. Ela cai no chão, óbvio, mas se você estiver no espaço, ela simplesmente fica flutuando. A diferença não é que no espaço não existe gravidade. Ela existe, mas está em condições diferentes. É como aquele professor que diz, não é que a resposta esteja errada, ela só está menos certa. Para complicar ainda mais, a gravidade não tem um botão de desligar. Ela não some de repente porque você está cansado dela. Ela é persistente, chata e onipresente, como aquele colega que insiste em participar do trabalho em grupo mesmo sem entender nada. Você pode até tentar ignorá-la, mas ela sempre aparece na apresentação final. E por falar em ignorar, muita gente confunde gravidade com peso. Seu peso é apenas a força que a gravidade exerce sobre a sua massa. Em outras palavras, massa é o que você é. Peso é o que a Terra acha de você. Se você viajar para a Lua, sua massa continua a mesma. Você continua sendo, digamos, 70 quilos de você. Mas o peso diminui, porque a Lua não puxa com tanta força. É como ser julgado por professores diferentes. Um te dá 10 por esforço, outro te dá 3 porque não gostou da sua cara. Você é o mesmo aluno, mas a avaliação muda. Outro detalhe que parece banal, mas não é. Gravidade age sobre tudo que tem massa, mas também sobre a luz. Isso já não era previsto por Newton, mas Einstein mostrou que a luz pode ser desviada pela curvatura do espaço-tempo. Em outras palavras, até a coisa mais rápida e aparentemente intocável do universo não escapa de uma puxadinha da gravidade. É como aquele colega que diz, eu nunca caio em pegadinhas, e minutos depois está rindo de uma piada ruim. E veja bem, o fato de a gravidade agir sobre tudo torna a definição quase infinita em implicações. É o motivo de planetas girarem em órbita, de estrelas se formarem, de galáxias existirem. Sem ela, não haveria aglomeração de matéria, e tudo estaria disperso em uma nuvem eterna de partículas aleatórias. Parece poético, mas é apenas entediante. Porque se não houvesse gravidade, você não teria nem onde apoiar sua poesia. Agora, para dar aquele toque didático desnecessário, vamos imaginar o que acontece quando você solta um objeto. A fórmula nos diz que a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 9,80 metros por segundo ao quadrado. Traduzindo, cada segundo de queda você ganha 9,80 metros por segundo de velocidade. Parece elegante, mas na prática é só uma forma acadêmica de dizer quanto mais alto você cair, mais vai doer.
E se ainda restarem dúvidas, podemos recorrer a uma das analogias favoritas dos professores de física, a do elevador em queda livre. Imagine-se dentro de um elevador cujos cabos foram cortados. Péssima imagem, eu sei, mas é didaticamente eficaz. Dentro desse elevador, você estaria em queda junto com as paredes, o teto e o chão. Resultado: sensação de ausência de peso. É o famoso "estou flutuando". Mas na prática, você não está flutuando. Você está caindo desesperadamente, só que junto com o ambiente ao redor. Uma aula de física sempre consegue ser um pouco mais macabra do que deveria. E já que estamos nesse ponto, podemos nos perguntar: por que a gravidade tem exatamente esse valor na Terra e não outro? Por que 9,80 e não, digamos, 15? A resposta envolve a massa do planeta, o raio da Terra e todo um conjunto de cálculos que ninguém quer fazer em uma tarde chuvosa. Mas a verdade é que se fosse diferente, nossa vida seria igualmente diferente. Se a gravidade fosse mais forte, talvez nem conseguíssemos levantar da cama. Se fosse mais fraca, talvez sair correndo significasse sair voando. O que, convenhamos, deixaria as aulas de educação física bem mais interessantes. Enfim, chegamos a um ponto curioso. Sabemos definir a gravidade, sabemos calcular seus efeitos, mas ainda não sabemos, de fato, o que ela é. Newton descreveu como funciona, mas não explicou o porquê. Einstein avançou a discussão, mas ainda deixou lacunas. Hoje, cientistas continuam debatendo se a gravidade é uma força real, uma geometria distorcida ou algum fenômeno emergente ainda mais misterioso. E é justamente nessa dúvida, nessa mistura de fórmulas aparentemente sólidas e explicações meio improvisadas, que a gravidade se torna fascinante, porque ela é, ao mesmo tempo, a coisa mais cotidiana e o maior enigma. Você cai da cadeira por culpa dela, e as galáxias existem por culpa dela também. É o tipo de definição que deveria ser simples, mas insiste em ser confusa. Talvez porque, no fundo, a gravidade nunca quis ser definida. Talvez ela goste de ser esse professor misterioso que fala devagar, se perde em digressões e nunca entrega a resposta final. Mas se Newton nos deu uma maçã como pista, talvez seja a hora de seguir para a próxima parte da história. Era uma tarde qualquer no século XVII, quando um homem, que supostamente preferia cochilar embaixo de árvores a fazer exercícios físicos, teve a ideia que mudaria a forma como entendemos o universo. Sim, estou falando dele, Isaac Newton, que ganhou fama por causa de uma maçã. Aliás, aqui cabe a primeira ironia. Ninguém sabe se a maçã realmente caiu na cabeça dele. Pode ter caído ao lado, pode ter caído na cesta, pode ter sido inventada para dar graça à história. O fato é que a humanidade inteira acredita que um pedaço de fruta foi responsável por uma das teorias mais importantes de todos os tempos. E isso nos faz pensar: se fosse uma manga, será que estaríamos discutindo a teoria universal da manga? Mas vamos fingir que a maçã realmente caiu. A lenda diz que Newton, ao ver o fruto despencando, se perguntou por que ele caiu reto para baixo e não para o lado, ou para cima, ou para o infinito. É a típica pergunta que um professor faria na sala de aula para constranger os alunos sonolentos. Por que a maçã caiu, Joãozinho? E Joãozinho, claro, responderia: porque estava madura, levando 0 na participação. Mas Newton, em vez de aceitar a resposta óbvia, resolveu pensar mais. E aqui está a diferença entre um gênio e um aluno que só quer ir embora na sexta-feira. Um transforma uma queda de fruta em equação, o outro transforma em vitamina. Newton formulou a chamada Lei da Gravitação Universal, que pode ser resumida de forma relativamente simples. Todo corpo atrai outro corpo, com uma força que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ou seja, quanto mais massa, mais atração.
quanto mais distante, menos atração. Em português ainda mais claro, o universo funciona como uma mistura de dieta e preguiça. Se você pesa mais, atrai mais. Se você está mais longe, não atrai tanto. E claro, Newton não parou na maçã. Ele percebeu que as mesmas leis que faziam o fruto cair também explicavam os movimentos da Lua, dos planetas e de tudo mais que girava por aí. Era como se a maçã tivesse entregado o manual de instruções do cosmos. A diferença é que, enquanto um manual de micro-ondas serve para você aquecer pizza de ontem, o manual da gravidade serviu para explicar por que a Terra não sai voando em linha reta pelo espaço. Detalhes. Apenas detalhes. Agora, não pense que isso foi aceito de imediato. A ciência nunca é tão simples quanto parece nos livros. Newton apresentou a ideia, mas muita gente torceu o nariz. Afinal, dizer que existe uma força invisível que age à distância parecia coisa de feitiçaria. E não era exatamente a melhor época para parecer bruxo. Imagine Newton sendo chamado ao quadro para explicar. Então, professor Isaac, quer dizer que a Terra atrai a Lua sem nenhum fio, sem nenhuma corda, só com uma força invisível? O silêncio constrangedor da sala seria comparável ao de uma apresentação de PowerPoint travada. Ainda assim, com o tempo, a lei de Newton foi se mostrando útil demais para ser ignorada. Com ela, era possível prever eclipses, calcular trajetórias de planetas, até enviar canhões com mais precisão, porque no fim, a ciência sempre acaba sendo usada para guerras ou para trabalhos escolares igualmente traumáticos. Agora, talvez você esteja se perguntando: e o que isso tem a ver comigo, sentado na cadeira, ouvindo essa explicação interminável? Tudo. Porque cada vez que você deixa uma caneta cair da mesa, está repetindo o experimento newtoniano. Você só não percebe porque, diferente de Newton, não ganhou uma estátua por isso. Aliás, se o mundo fosse justo, cada estudante que deixasse a borracha cair durante a prova teria direito a uma placa comemorativa. Aqui se comprovou mais uma vez a lei da gravidade. E já que estamos falando de injustiças, vale lembrar que Newton não descobriu a gravidade sozinho. Ele construiu sua teoria com base no trabalho de muitos outros pensadores, Galileu, Kepler e até filósofos medievais que se perguntavam coisas estranhas como: por que pedras caem para baixo e não para cima? A diferença é que Newton soube juntar tudo isso em um pacote matemático elegante. É como aquele aluno que copia o trabalho do grupo inteiro, coloca uma capa bonita e ganha 10. Mas antes de glorificarmos demais Newton, é importante destacar que sua teoria tinha falhas. Não no sentido de estar errada, mas no sentido de não explicar tudo. Havia anomalias, como a órbita de Mercúrio, que não se encaixava perfeitamente nos cálculos. E, por mais que Newton fosse um gênio, até ele tinha limite de paciência. Resolver Mercúrio ficou para as gerações seguintes. Afinal, ninguém merece passar a vida inteira tentando arrumar o trânsito planetário. E aí entra outro ponto interessante. A maçã virou símbolo, mas na prática Newton nunca explicou por que a gravidade existe. Ele descreveu como funciona, o que já é um feito monumental, mas deixou o porquê em aberto. Era como se ele tivesse entregue a receita de um bolo sem nunca dizer o que era o forno. E nós, obedientes, passamos séculos assando bolos sem entender de onde vinha o calor. E talvez seja essa a parte mais irônica de tudo. O maior legado de Newton foi uma teoria que organizou o universo inteiro, mas que ainda assim não respondia à questão fundamental. O que é, de fato, a gravidade? E a humanidade aceitou essa resposta incompleta por séculos, porque, convenhamos, é melhor ter uma explicação meia-boca que nenhuma. É como usar régua para medir quilômetros. Não é o ideal, mas funciona. Mas claro, nada em ciência fica estático por muito tempo. A partir do século XX, outra mente brilhante apareceria para bagunçar tudo de novo, propondo que a gravidade não era exatamente uma força invisível puxando objetos, mas sim uma curvatura no próprio tecido do espaço
e do tempo. Sim, eu estou falando de Einstein. Mas calma, essa é outra história, com direito a equações ainda mais complicadas e comparações igualmente absurdas. Por enquanto, basta dizer que Newton nos deu um modelo funcional, que ainda hoje usamos para mandar sondas ao espaço, calcular órbitas de satélites e prever a queda inevitável de celulares escorregadios. Ele pode não ter explicado o porquê último, mas deu ao mundo o como que permitiu a revolução científica. E talvez o mais curioso seja perceber que tudo isso começou com algo tão simples quanto observar uma fruta cair. É quase deprimente pensar que você já viu centenas de maçãs despencando da fruteira da cozinha e nunca descobriu nada além da necessidade de comprar uma cesta nova. Mas antes de entrarmos no drama do espaço-tempo curvado, talvez valha a pena parar e pensar: será que uma maçã pode mesmo carregar o peso de uma teoria? Ou será que a história é só um enfeite para deixar a física mais palatável? Einstein não gostava muito de maçãs. Pelo menos não a ponto de transformar uma fruta em ícone universal da ciência. O negócio dele era mais abstrato: espaço, tempo, luz e, claro, a teimosa necessidade humana de entender por que as coisas não saem voando pelo universo como balões de festa. E é aí que a gravidade volta para a mesa de discussão, mas desta vez com mais drama do que novela mexicana. Porque se Newton tinha dado um manual relativamente prático, massa atrai massa, pronto, Einstein resolveu dizer que, na verdade, não era bem assim. Para entender a gravidade no estilo einsteiniano, é preciso imaginar o espaço não como um vazio sem graça, mas como um tecido elástico, um tapete gigante esticado pelo cosmos. Agora, coloque nesse tapete uma bola de boliche. O tecido se deforma. Essa deformação é a gravidade. Simples, só em teoria. Porque quando você tenta visualizar a Terra como uma bola de boliche e o espaço-tempo como um lençol, inevitavelmente você pensa: quem é que está segurando esse lençol? E a resposta curta é: ninguém. Mas faça de conta que sim. É uma daquelas metáforas científicas que funcionam só até certo ponto, como dizer que o átomo é um sistema solar em miniatura. Bonito, didático, mas errado. Segundo Einstein, corpos massivos deformam o espaço-tempo e outros corpos apenas seguem as linhas dessa deformação. Traduzindo para uma linguagem inútil de sala de aula, a maçã não cai porque a Terra a puxa, mas porque ela está tentando andar em linha reta num espaço que já está curvado pela presença da Terra. É como tentar atravessar o pátio da escola com um colega esticando a perna no meio do caminho. Você não tropeça porque quer, mas porque o ambiente não colaborou. E claro, isso soa incrivelmente elegante quando escrito em letras bonitas, com símbolos matemáticos complicados. Mas vamos lembrar, a fórmula central da relatividade geral, aquela que relaciona a curvatura do espaço-tempo com distribuição de energia e matéria, é algo que faria qualquer quadro negro chorar de desespero. Só para você ter uma ideia, não estamos falando de algo simples como força igual a massa vezes aceleração. Estamos falando de equações diferenciais tensoriais de ordem superior. O tipo de coisa que, se um professor resolvesse passar como lição de casa, a turma inteira abandonaria o curso no mesmo dia. Mas, apesar da dificuldade matemática, a ideia geral é compreensível. A gravidade não é uma força no sentido tradicional, é o resultado da geometria do universo. E isso abre espaço para consequências curiosas, algumas até poéticas. Por exemplo, a luz, que deveria viajar sempre em linha reta, pode ser desviada pela curvatura do espaço-tempo. E esse efeito foi confirmado em 1919, durante um eclipse solar, quando os astrônomos observaram que a posição aparente das estrelas mudava por causa da gravidade do Sol. Foi nesse dia que Einstein deixou de ser apenas mais um físico excêntrico e virou celebridade internacional. Agora pense na ironia. Newton explicava o movimento dos planetas com uma maçã. Einstein precisou de um eclipse.
É quase como se a ciência tivesse decidido aumentar o nível de dificuldade da prova. Da pergunta, por que a fruta caiu? Passamos para, por que a luz se curva ao redor de uma estrela gigante? A primeira pergunta você responde em 30 segundos. A segunda exige um telescópio, cálculos complexos e paciência infinita. E já que falamos em luz, vale lembrar que a relatividade geral também prevê algo chamado dilatação temporal gravitacional. Sim, o tempo passa mais devagar em lugares com gravidade mais intensa. Ou seja, se você passar um ano próximo a um buraco negro, pode voltar e descobrir que na Terra já se passaram 100 anos. É a desculpa perfeita para quem sempre chega atrasado. Desculpe, professor, eu estava em uma região com campo gravitacional diferente. Não funcionaria na prática, mas a tentativa seria digna de aplausos. Outra consequência estranha: a possibilidade de buracos negros, regiões onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Um conceito que Newton jamais teria imaginado, e que Einstein mesmo olhou com desconfiança, como quem diz, não é possível que o universo seja tão dramático assim. Pois é, o universo não só é dramático, como gosta de exagerar mais do que aluno que diz ter estudado a noite inteira. E aí chegamos a uma situação curiosa. Temos duas grandes descrições da gravidade, a de Newton e a de Einstein. A primeira funciona bem no dia a dia. Calcular trajetórias de foguetes, prever quedas, estimar órbitas. A segunda é necessária para fenômenos extremos. Buracos negros, luz se curvando, dilatação temporal. É como ter dois aplicativos de mensagem no celular. Um serve para falar com a família, o outro para discutir coisas sérias. Ambos são úteis, mas em contextos diferentes. Mas claro, nada disso é simples de explicar em uma sala de aula. Tente você mesmo. Imagine um professor do ensino médio tentando detalhar a curvatura do espaço-tempo para uma turma que só queria sair mais cedo para o recreio. A confusão seria maior do que em qualquer trabalho em grupo da 7ª série, quando metade da equipe desenha, um escreve, outro reclama, e um quarto elemento desaparece misteriosamente. E como se não bastasse, ainda existe o problema de que a relatividade geral não conversa direito com a mecânica quântica. Sim, porque a gravidade, nesse modelo geométrico, não se encaixa bem com a teoria que explica o mundo das partículas subatômicas. É como tentar misturar dois estilos musicais completamente diferentes. Você pode até forçar uma fusão, mas sempre soa estranho. Ou seja, por mais elegante que seja, a teoria de Einstein ainda não é a palavra final. Ela nos trouxe buracos negros, ondas gravitacionais e previsões incríveis, mas também abriu um buraco teórico que até hoje não sabemos como fechar. E talvez seja aí que esteja a beleza da coisa. A gravidade, por mais estudada que seja, continua sendo um enigma. Já foi maçã, já foi espaço curvado, já foi luz desviada, e ainda assim, não sabemos exatamente o que ela é. E se Newton começou com uma fruta e Einstein com um eclipse, talvez a próxima grande descoberta venha de algo ainda mais absurdo. Quem sabe de uma partida de futebol sem gravidade? Vamos imaginar, com toda a calma possível, o universo sem gravidade. Não apenas a sua cozinha flutuando em caos, mas absolutamente tudo. Planetas, estrelas, galáxias, buracos negros e, claro, a cadeira desconfortável onde você provavelmente está sentado agora. O exercício não é simples, porque sem gravidade não haveria nada disso em primeiro lugar. É como pedir para alguém imaginar uma festa de aniversário sem bolo, sem convidados, sem balões e, já que estamos exagerando, sem aniversariante. Tecnicamente ainda seria uma festa? Talvez, mas só no papel. Comecemos pelos planetas. A Terra só existe porque, há bilhões de anos, nuvens de poeira cósmica começaram a se juntar, atraídas pela gravidade. Imagine uma sala cheia de papéis soltos e um ventilador ligado. Se não houvesse um peso de papel, nada ficaria junto.
O universo sem gravidade seria isso. Papéis eternamente dispersos, só que em escala cósmica. Sem gravidade, nem mesmo o Sol teria se formado. Em vez de uma estrela brilhante, teríamos uma nuvem fria de hidrogênio espalhada pelo espaço. Bonito para um screensaver de computador antigo, inútil para sustentar qualquer tipo de vida. As estrelas, aliás, são filhas da gravidade. São bolas gigantes de gás que só conseguem acender porque a pressão gravitacional comprime o material até que o hidrogênio comece a se fundir em hélio. Sem essa compressão, não há fusão nuclear, não há luz, não há calor. Em outras palavras, sem gravidade, o universo seria uma eterna madrugada gelada. Seria como estar para sempre no ginásio da escola depois de um apagão. Escuro, frio e com aquela sensação desconfortável de que alguém ainda vai te obrigar a jogar queimada no escuro. E se você acha que isso já é ruim, pense nas galáxias. Elas são gigantescos agrupamentos de estrelas mantidas unidas pela gravidade. Sem ela, não existiria Via Láctea, Andrômeda, nem nenhuma daquelas fotos bonitas que a NASA publica para disfarçar o fato de que o espaço é, na maior parte, um grande nada preto. O universo seria apenas uma dispersão infinita de átomos solitários, cada um seguindo seu caminho sem nunca encontrar outro. Uma eternidade de desencontros cósmicos, basicamente um aplicativo de namoro que nunca dá match. E claro, sem gravidade também não haveria buracos negros. E aqui talvez você pense, menos mal. Mas na prática isso significaria não ter um dos fenômenos mais fascinantes e assustadores do cosmos. Os buracos negros são como celebridades dramáticas do universo. Sempre chamam atenção, sempre exageram e nunca passam despercebidos. Retirar a gravidade seria como cancelar todas as novelas ao mesmo tempo. Talvez traga alívio, mas o vazio deixado seria insuportável. Agora, vamos imaginar a mecânica das órbitas. A Lua, por exemplo, só fica girando em torno da Terra porque a gravidade a mantém presa. Sem ela, a Lua simplesmente sairia voando em linha reta, seguindo sua inércia. E a Terra também perderia sua órbita ao redor do Sol. Resultado: um planeta flutuando sem rumo pelo espaço, sem luz, sem calor, congelado. Basicamente uma bola de gelo cósmico. E claro, sem lua, sem marés. O que significa que os oceanos não teriam aquele sobe e desce ritmado. E talvez a vida marinha nunca tivesse evoluído para fora da água. Imagine um planeta onde o auge da evolução fosse uma alga. Sim, seria mais entediante do que um domingo chuvoso sem internet. Outro ponto divertido, ou desesperador, é pensar no sistema solar como um todo. Sem gravidade, cada planeta seguiria sua trajetória inicial em linha reta, como carrinhos de boliche lançados sem pinos para atingir. Seria uma dispersão completa, cada um indo para um lado, sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido. E se você está achando que pelo menos isso evitaria colisões cósmicas, engano seu. No caos absoluto, cedo ou tarde, tudo acabaria batendo em tudo. Um verdadeiro trabalho em grupo da 7ª série em escala universal. Cada elemento andando sozinho, mas no fim, todos se chocando de forma desastrosa. E é aqui que entra um detalhe particularmente incômodo. A gravidade não é só responsável por juntar as coisas, mas também por dar o ritmo do cosmos. Sem ela, não existiria o conceito de órbita, não existiria o conceito de estrela estável, e muito menos de galáxia organizada. O universo sem gravidade seria como uma sala sem professor. Todos os alunos falando ao mesmo tempo, ninguém sabendo a hora de sair, e eventualmente alguém jogando um apagador pela janela. Agora, se quisermos exagerar ainda mais, pensemos em escalas menores. Sem gravidade, seu corpo continuaria funcionando em partes, porque os átomos não dependem dela diretamente, mas as interações químicas que levaram à vida só foram possíveis porque a gravidade organizou o universo em estruturas maiores. Ou seja, talvez até existissem átomos,
moléculas, mas eles vagariam eternamente sem nunca formar uma célula. É o equivalente cósmico de tentar montar um quebra-cabeça sem nunca deixar as peças se encostarem. Você pode passar a eternidade olhando para elas, mas nunca terá a imagem final. E já que falamos em eternidade, um universo sem gravidade também não teria fim nem começo no sentido que conhecemos. O Big Bang pode até ter ocorrido, mas sem a força gravitacional para organizar a expansão, tudo teria se dispersado em um segundo, sem jamais formar qualquer coisa reconhecível. Seria um grande fogos de artifício cósmico que nunca deixa rastro. O universo inteiro, reduzido a um plim inicial que se perdeu no nada. Em resumo, sem gravidade não há planetas, não há estrelas, não há galáxias, não há vida, não há nada. Só a monotonia infinita de partículas dispersas. O tipo de monotonia que faz até uma aula de 3 horas sobre gramática parecer emocionante. E, no entanto, mesmo sabendo disso, continuamos a brincar com a ideia de um universo sem gravidade, como se fosse um devaneio inofensivo. Talvez porque, no fundo, a imaginação adora criar paradoxos. Afinal, como pensar na ausência de algo que está presente em absolutamente tudo? É como tentar imaginar o silêncio total enquanto alguém insiste em explicar a tabuada de 9 em voz alta. Mas, se no nível cósmico o universo sem gravidade é só vazio e tédio, talvez no nível humano essa ausência seja ainda mais estranha. Afinal, como funcionaria um corpo sem a atração que nos mantém no chão? Agora que já tiramos a gravidade do universo inteiro, podemos encolher a lupa e perguntar: o que aconteceria com o corpo humano sem essa força invisível que insiste em nos colar ao chão como chiclete velho grudado embaixo da carteira da escola? Primeiro, os ossos. Nós, humanos, somos estruturalmente preguiçosos. Nossa arquitetura óssea só parece sólida porque está constantemente sendo desafiada pela gravidade. A cada passo, a cada tropeço, a cada corrida desajeitada na aula de educação física, os ossos recebem impactos que os mantêm densos e fortes. É uma espécie de academia gratuita da natureza. Sem gravidade, essa malhação involuntária desaparece. O resultado? Ossos começam a perder densidade como se fossem pirulitos esquecidos na chuva. Astronautas na Estação Espacial Internacional perdem, em média, 1% da massa óssea por mês. É o tipo de emagrecimento que ninguém pediu e que nenhum comercial de dieta ousaria anunciar. Os músculos sofrem destino parecido. Imagine uma vida em que levantar o braço não exige esforço nenhum, em que segurar um copo de suco não pesa nada, em que até carregar sacolas de supermercado parece brincadeira. Parece ótimo, mas é só até os músculos perceberem que não são mais necessários. E músculos são como alunos desmotivados. Se não forem constantemente pressionados, param de funcionar. Resultado: fraqueza generalizada, como se todo mundo estivesse eternamente cansado depois de subir 3 lances de escada. E não para por aí. A circulação sanguínea também depende da gravidade. Aqui na Terra, quando você fica em pé, o sangue precisa lutar contra a força gravitacional para voltar das pernas até o coração. O corpo desenvolveu mecanismos sofisticados para dar conta disso. Válvulas, pressão, contrações musculares. Sem gravidade, esse esforço desaparece. Parece um alívio, mas na prática o sangue começa a se distribuir de maneira estranha, concentrando-se mais na parte superior do corpo. Resultado: rosto inchado, olhos pressionados, dores de cabeça. Astronautas chamam isso de cara de lua. E convenhamos, não é um apelido que alguém gostaria de colocar no crachá. Os fluidos internos, de modo geral, se comportam como alunos numa excursão sem professor. Todos decidem ir para o mesmo lado ao mesmo tempo, sem nenhuma lógica. O líquido cefalorraquidiano, por exemplo, que deveria estar circulando calmamente pelo sistema nervoso, pode se acumular em regiões erradas. Até a bexiga perde a noção do que é cheio ou vazio.
Imagine o desconforto de nunca saber se você realmente precisa ir ao banheiro ou se é só mais uma ilusão causada pela ausência de gravidade. Outro problema fascinante é o coração. Sem o peso constante do sangue puxado para baixo, o coração acaba diminuindo de tamanho. Sim, o órgão que os poetas insistem em inflar com metáforas de amor, na prática encolhe quando não tem gravidade para desafiá-lo. É um daqueles detalhes que mostram como a biologia pode ser cruelmente literal. Agora, vamos pensar em algo ainda mais prático. Como beber água sem gravidade? Na Terra, basta levantar o copo, inclinar e pronto. No espaço, o líquido não desce, porque descer é um conceito sem sentido. A água forma bolhas flutuantes que você precisa capturar com a boca, como se fosse um jogo infantil de soprar bolinhas de sabão, só que potencialmente letal por risco de engasgo. Astronautas usam canudos especiais conectados a sacolas plásticas. É o equivalente espacial de beber suco de caixinha para sempre, só que sem a diversão do canudinho colorido. E comer então? Experimente colocar um prato de arroz e feijão em microgravidade. O arroz sai voando como chuva de confete, e o feijão se divide em várias esferas marrons flutuantes. Uma refeição que, além de ser impossível de aproveitar, transformaria a cabine da nave em uma verdadeira instalação de arte contemporânea. É por isso que no espaço só se come comida empacotada em tubos ou embalagens cuidadosamente vedadas. É como viver permanentemente em um piquenique mal organizado, onde abrir uma garrafa de refrigerante pode ser considerado desastre diplomático. Dormir também é um desafio. Sem gravidade, você não se deita. Você simplesmente flutua, preso a um saco de dormir amarrado à parede. A posição é irrelevante. Barriga para cima, para baixo, de lado, tanto faz. Só que o cérebro humano, acostumado a usar o peso do corpo como referência, fica confuso. Muitos astronautas relatam acordar no meio da noite sem saber onde está o chão. Imagine abrir os olhos e não ter ideia se está de cabeça para cima ou para baixo, como se acordar na cama já não fosse desorientador o bastante. Agora talvez o detalhe mais intrigante. Sem gravidade, a noção de coordenação motora se perde. Atividades simples, como coçar o nariz, se transformam em coreografias desajeitadas. Isso porque cada movimento do corpo gera uma reação contrária. Empurre um objeto para frente e você é empurrado para trás. É a terceira lei de Newton, funcionando com crueldade máxima. Jogar futebol sem gravidade, por exemplo, seria impossível. A cada chute na bola, o jogador sairia voando na direção oposta. E o goleiro? Bem, esse nunca mais veria a bola ou o gol. Até as lágrimas mudam de comportamento. Sem gravidade, elas não escorrem pelo rosto. Em vez disso, ficam acumuladas no olho, formando bolhas salgadas que atrapalham a visão. Chorar em microgravidade é literalmente enxergar menos. O drama humano encontra, assim, sua forma mais inconveniente. E se você achou tudo isso estranho, lembre-se. O corpo humano foi moldado para viver com gravidade, e qualquer afastamento dela exige adaptações extremas. Por isso, cada astronauta que volta de uma longa missão espacial precisa de semanas de fisioterapia, reaprendendo a andar, reaprendendo a lidar com ossos, músculos e coração que se esqueceram da força que nos mantém no chão. É como se depois de um semestre inteiro de férias, alguém resolvesse que você deve correr a prova de 100 metros em 20 segundos. O corpo reclama, o corpo falha, o corpo sofre. Mas tudo isso é só o início. Porque se já é complicado viver sem gravidade dentro do próprio corpo, imagine viver no cotidiano sem ela. Como funcionaria a vida escolar, o transporte público, os esportes, ou até mesmo o simples ato de abrir uma porta? Até agora, a gente falou de ossos, músculos, coração, lágrimas e até da dignidade humana tentando tomar café sem gravidade. Mas existe um lugar onde a vida sem essa força invisível já foi testada de maneira prática: a Estação Espacial Internacional. Um laboratório que, por algum motivo,
Parece mais um trabalho escolar gigantesco feito em grupo, só que com vários países envolvidos, cada um querendo colocar sua bandeira no projeto e todos tentando fingir que se entendem. Lá em cima, a microgravidade não é exatamente ausência de gravidade. É mais como um truque de equilíbrio. A estação está caindo em direção à Terra o tempo todo, mas como se move muito rápido para o lado, nunca chega a cair de fato. É o equivalente cósmico de tentar correr em uma esteira infinita. Você está sempre em queda, mas nunca chega ao chão. A definição técnica é bonita, mas na prática, significa viver num ambiente em que nada fica parado. Um exemplo clássico é a caneta. Aqui na Terra, você esquece uma caneta na mesa, e ela continua lá até alguém roubar. No espaço, se você largar uma caneta, ela vai flutuar pela cabine até alguém encontrá-la dias depois, possivelmente presa na ventilação. Existe uma anedota famosa, possivelmente exagerada como toda boa história de astronauta, de que algumas canetas perdidas só foram descobertas meses depois, escondidas em compartimentos aleatórios. É como aquele apagador desaparecido na sala de aula que só aparece na prova final. Aliás, escrever no espaço foi um problema real. Canetas comuns não funcionam bem em microgravidade, porque dependem da gravidade para que a tinta escorra até a ponta. A NASA investiu tempo e dinheiro desenvolvendo a famosa caneta espacial, capaz de escrever em qualquer posição, até de cabeça para baixo. Enquanto isso, os soviéticos resolveram a questão de maneira bem mais simples. Usaram lápis. Essa diferença de abordagem é praticamente uma metáfora pedagógica. Alguns resolvem o problema com um trabalho científico detalhado, outros só rabiscam com o que têm. Outro detalhe divertido são os alimentos. Experimente abrir um pacote de bolachas em microgravidade. As migalhas não caem no chão, elas flutuam, entrando no nariz, nos olhos e, ocasionalmente, em sistemas de ventilação que custam milhões de dólares. Por isso, astronautas evitam alimentos que se desintegram facilmente. É o único lugar do universo onde uma bolacha pode ser considerada arma de destruição em massa. Até a higiene vira um espetáculo. Tomar banho no espaço não é como abrir o chuveiro e deixar a água cair. Não existe cair ali. A solução é usar toalhas úmidas e um aspirador de líquidos para o que sobrar. É como viver em um eterno intervalo de aula, em que o máximo de higiene disponível é o papel toalha do banheiro da escola. Escovar os dentes? Sem problema. Mas cuspir a espuma da pasta requer estratégia. Você precisa engolir ou guardar em um lenço, porque cuspir livremente transforma a cabine em uma nuvem de espuma flutuante. É a prova definitiva de que nem a higiene é glamurosa quando a gravidade sai de cena. E quando falamos em necessidades fisiológicas mais urgentes, a história fica ainda mais interessante. O banheiro da Estação Espacial Internacional é uma mistura de ficção científica com pesadelo de engenheiro. Funciona à base de sucção, para evitar que qualquer coisa saia flutuando pelo ar. Imagine uma privada que suga com tanta força que parece mais interessada em sequestrar o usuário do que em ser útil. Astronautas precisam treinar o uso antes de viajar, porque errar a mira em microgravidade pode causar desastres diplomáticos irreversíveis. Outro ponto curioso é a roupa. Sem gravidade, não existe atrito do mesmo jeito, então roupas não se sujam tão rápido. Parece ótimo, mas tem um detalhe. Não existe máquina de lavar. As roupas usadas são simplesmente descartadas, enviadas em cápsulas que, eventualmente, queimam ao reentrar na atmosfera. Ou seja, tecnicamente, cada camiseta usada por um astronauta termina sua vida como estrela cadente. É poético, mas também incrivelmente caro para algo que você compraria em promoção na esquina. E claro, não dá para esquecer das experiências científicas. Viver sem gravidade permitiu estudar fenômenos que nunca veríamos na Terra. O crescimento de cristais, o comportamento de fluidos, a biologia de plantas e animais.
Até ratos já foram mandados para o espaço para ver como se adaptam. Resultado: ratos flutuantes correndo em rodinhas que não tinham muito sentido porque, sem peso, não havia resistência. É provavelmente a cena mais deprimente da história da biologia experimental. No entanto, para além dos experimentos e da poesia científica, a vida em microgravidade é marcada pelo improviso. Astronautas relatam constantemente pequenos acidentes, gotas de suco que desaparecem no ar e só reaparecem dias depois em lugares improváveis, cabos que saem flutuando, ferramentas perdidas que se transformam em meteoros internos. Trabalhar lá em cima é o equivalente a tentar fazer lição de casa numa sala de aula, onde tudo, inclusive o lápis e o caderno, insiste em fugir da sua mão. E quando os astronautas saem para caminhadas espaciais, o desafio aumenta. Afinal, em microgravidade, não existe andar. Cada movimento precisa ser controlado. Um simples empurrão contra a estação pode mandar o astronauta flutuando para longe, como um balão solto no recreio. Por isso, eles ficam amarrados o tempo todo. É a versão cósmica da corda que professores usam para manter crianças enfileiradas em excursões. Curiosamente, muitos astronautas relatam que a sensação de viver sem gravidade é inicialmente encantadora. Flutuar parece mágico, como viver em um parque de diversões infinito. Mas, com o tempo, a ausência dessa força se torna cansativa. Dormir sem peso, comer sem peso, trabalhar sem peso, tudo exige atenção constante. A liberdade absoluta se revela, na prática, um aprisionamento diferente. O de nunca poder relaxar totalmente. E se até os profissionais altamente treinados já sofrem tanto, podemos imaginar o que aconteceria se a humanidade inteira tivesse que viver permanentemente sem gravidade. Como funcionariam as escolas? Como seria abrir um caderno sem que as folhas saíssem voando? Vamos imaginar, com toda a paciência que só uma aula interminável consegue exigir, como seria uma simples partida de futebol sem gravidade. A princípio parece divertido. Todos flutuando, a bola indo em direções imprevisíveis, jogadores virando acrobatas involuntários. Mas basta pensar 2 segundos para perceber que o resultado seria menos futebol arte e mais caos coreografado. Uma mistura entre circo improvisado e trabalho em grupo da 7ª série, onde cada um decide fazer uma coisa diferente e ninguém combina nada. No futebol terrestre, a bola quica, rola, obedece ao chute. Sem gravidade, o chute não faria sentido. Ao dar um pontapé, o jogador sairia voando na direção contrária, obedecendo fielmente à 3ª lei de Newton: ação e reação. Ou seja, cada chute seria um autossuicídio esportivo, mandando o jogador para longe da bola, e a bola, por sua vez, seguiria em linha reta indefinidamente até bater em alguém, na parede, ou simplesmente nunca mais voltar. O jogo terminaria no primeiro chute, quando a bola desaparecesse em trajetória infinita. Seria o campeonato mais curto da história. E se você pensa que o vôlei teria mais sucesso, desista. A graça do vôlei está em ver a bola subindo e descendo, em calcular saltos e bloqueios. Sem gravidade, a bola não desce. O saque inicial seria também o saque final, porque a bola seguiria para sempre, deixando todos os jogadores aplaudindo o vazio. A pontuação ficaria indefinidamente em 0-0, até alguém desistir. Basquete, então, seria uma tragédia. Imagine arremessar a bola em direção à cesta. Sem gravidade, ela não faria a curva suave da parábola. Em vez disso, seguiria em linha reta, transformando a quadra num campo de tiro onde todo arremesso é um projétil em alta velocidade. O placar seria substituído por estatísticas de ferimentos. E não pense que só os esportes com bola sofreriam. Até corrida seria impossível. Correr sem gravidade é só dar um empurrãozinho no chão e sair voando, sem chance de parar. Seria como assistir a uma maratona em que todos largam ao mesmo tempo e desaparecem em direções aleatórias, nunca mais voltando para a linha de chegada.
Talvez alguém ganhasse por acidente, batendo na parede certa no momento certo, mas duvido que fosse considerado justo. Agora vamos ampliar a lente. Como seria uma escola inteira sem gravidade? Logo na entrada, alunos abririam suas mochilas e veriam os materiais flutuando em câmera lenta pelo corredor. Lápis, canetas, borrachas, livros, tudo disputando espaço no ar como peixinhos coloridos em um aquário sem vidro. Professores perderiam meia hora de aula só para capturar objetos, e mesmo assim perderiam a batalha diariamente. E as aulas de ciências? Experimentos de laboratório sem gravidade seriam um espetáculo paralelo. Um simples copo de água viraria uma esfera flutuante. O aluno curioso que tentasse mexer com a pipeta acabaria espalhando pequenas gotículas pelo ar, transformando o laboratório em uma nuvem aquática. Qualquer tentativa de acender o bico de Bunsen resultaria em caos. Chamas esféricas, gases fora de controle e um boletim de ocorrência no final da semana. As aulas de artes também não escapariam. Tintas e pincéis em microgravidade são uma receita para desastre. Cada pincelada liberaria pequenas bolhas coloridas no ar, que grudariam em cabelos, uniformes e paredes. O resultado seria menos obra de arte e mais explosão de tinta acidental. E a aula de educação física? Já falamos de esportes tradicionais, mas podemos imaginar outras atividades. Pular corda sem gravidade seria impossível, porque ninguém desceria para encontrar a corda de novo. Flexão de braço? Sem chance, o aluno ficaria flutuando eternamente entre chão e teto. Até alongamento seria confuso, porque, sem o peso do corpo, a noção de postura desaparece. O professor de educação física acabaria desistindo e transformando a aula em uma sessão de meditação flutuante. Até os castigos escolares seriam estranhos. Mandar um aluno ficar no canto não teria sentido, já que o aluno poderia simplesmente flutuar para o meio da sala. Copiar 50 vezes, não devo conversar durante a aula, também seria complicado, porque as folhas de papel não ficariam paradas sobre a carteira. O castigo mais efetivo seria amarrar o aluno em uma cadeira, e mesmo isso pareceria mais uma medida de segurança do que disciplina. Agora, pense no transporte escolar. Um ônibus cheio de crianças em microgravidade seria o pesadelo definitivo de qualquer motorista. Cada curva lançaria alunos em direções diferentes, transformando o interior do veículo em uma bola de neve de mochilas, lancheiras e crianças flutuantes. Cinto de segurança não bastaria. Seria necessário um sistema de redes, como se o ônibus fosse uma versão escolar de uma jaula de circo. E claro, chegamos ao recreio. Sem gravidade, a cantina da escola seria um verdadeiro campo de batalha. Refrigerantes explodiriam em bolhas que flutuam pelo ar, coxinhas se desintegrariam em migalhas que nunca mais seriam recolhidas, e qualquer tentativa de comer um lanche seria acompanhada por uma caçada às partículas flutuantes. Alunos passariam mais tempo perseguindo comida do que de fato comendo. Mas não podemos esquecer do detalhe mais fundamental. A própria noção de chão perderia sentido. Sem gravidade, teto, parede e piso seriam equivalentes. A sala de aula se transformaria em um cubo tridimensional, ocupado por estudantes dispersos em todas as direções. O professor tentaria apontar para o quadro negro, mas algum aluno sempre estaria de cabeça para baixo, perguntando: "Professor, qual é o lado certo?" E a resposta sincera seria: nenhum. O resultado de tudo isso seria uma escola onde ninguém aprende nada, ninguém joga nada e ninguém sabe exatamente onde está. Uma escola que, ironicamente, não seria muito diferente de algumas que já conhecemos, só que com a desculpa física perfeita para o caos. E se a vida escolar já seria impraticável sem gravidade, imagine então como funcionariam estruturas maiores da nossa sociedade. Prédios, pontes, elevadores, rodovias. Como se constrói um mundo inteiro quando o chão insiste em não existir? Vamos agora imaginar não apenas uma sala de aula flutuando no caos, mas a sociedade inteira tentando viver sem gravidade.
Porque, sim, a gravidade não se contenta em ser uma força discreta. Ela é também a base de praticamente todas as nossas construções, desde uma humilde cadeira de plástico até um arranha-céu de vidro que ninguém sabe bem como limpar. Comecemos pelos prédios. Um prédio é, essencialmente, um conjunto de materiais empilhados que acreditam piamente que ficarão no mesmo lugar, dia após dia. Essa confiança só existe por causa da gravidade. Sem ela, cada tijolo, cada vidro, cada parafuso sairia flutuando em direções aleatórias. O arquiteto poderia até desenhar plantas maravilhosas, mas o resultado seria uma nuvem de concreto pairando sobre a cidade, algo entre arte contemporânea e acidente urbano permanente. E se você pensa que, então vamos amarrar tudo com cordas, resolve. Lembre-se, até a corda precisaria estar ancorada em algo que não estaria ancorado em nada. É como tentar organizar um trabalho em grupo, colando post-its em balões de hélio. Pontes seriam ainda piores. O conceito básico de ponte é algo que liga um lado ao outro, sustentado pela sua própria estrutura e pelo chão embaixo. Sem gravidade não existe embaixo. O que significa que a ponte não saberia nem para onde pender. Carros atravessando seriam imediatamente lançados para fora em trajetórias aleatórias. O que era para ser um meio de chegar em segurança de um ponto a outro se tornaria um jogo de pinball em escala urbana. Elevadores também não funcionariam. Afinal, o que é um elevador senão uma caixa dependente de cabos e contrapesos que obedecem à gravidade? Sem essa força, o elevador não subiria nem desceria. Ele simplesmente flutuaria dentro do poço, preso apenas pelas leis do tédio. Entrar em um elevador assim seria como entrar em uma caixa decorada onde nada acontece, exceto a sensação incômoda de estar atrasado para a reunião. E o transporte público? Imagine um ônibus sem gravidade. Cada curva transformaria os passageiros em uma nuvem caótica de mochilas, sapatos e pessoas flutuantes. Os motoristas perderiam completamente a função, já que não haveria contato entre pneus e chão. O ônibus no máximo ficaria girando em câmera lenta, como uma peça esquecida de Lego rodando no espaço. O metrô não escaparia. Sem gravidade, os trilhos não teriam sentido. Seria apenas uma coleção de vagões soltos, colidindo entre si em um balé desajeitado. As estradas, claro, perderiam o propósito. Carros precisam de atrito com o chão, e o atrito só existe porque a gravidade os mantém pressionados contra a superfície. Sem isso, acelerar seria apenas girar as rodas no vazio, como aquele colega de grupo que fala muito, mas não contribui em nada. Eventualmente, os carros flutuariam para fora da estrada, cruzando o ar como bolas mal lançadas. A sinalização de trânsito continuaria firme nos postes, mas ninguém jamais obedeceria, porque os veículos não passariam mais por lá. Agora, pensemos na economia. Como se precifica algo sem gravidade? O frete, por exemplo, se torna um problema filosófico. Hoje, caminhões carregam toneladas de mercadorias que obedecem ao peso. Sem gravidade, toneladas se tornam apenas massas sem direção fixa. Um caminhão carregado de arroz poderia abrir a porta e liberar uma nuvem branca pelo ar, cobrindo quilômetros de cidade. Imagine tentar entregar isso ao supermercado. Aqui está a sua remessa, só precisa capturar os grãos individualmente. Armazéns também colapsariam. Pilhas de caixas cuidadosamente empilhadas se dispersariam como confete. Supermercados inteiros virariam versões flutuantes de si mesmos, com frutas atravessando corredores e garrafas de refrigerante vagando como pequenas torpedos gasosos. Pegar uma maçã na prateleira significaria entrar em uma nuvem de maçãs flutuantes, tentando capturar a mais madura sem ser atingido por outras 50. Até o simples ato de trabalhar no escritório se tornaria insuportável. Computadores não ficariam sobre mesas, mesas não ficariam no chão, e o café, como já sabemos, formaria bolhas errantes. A cada reunião, papéis e canetas disputariam espaço com os funcionários no ar. Documentos importantes
passariam a significar documentos que conseguimos segurar antes que desaparecessem pela janela. E como se constrói uma sociedade sem gravidade? A lógica de produção, transporte e consumo seria completamente reformulada. Seria necessário reinventar o conceito de chão. Talvez passássemos a viver em grades tridimensionais presos por velcros, cabos ou campos magnéticos. Cadeiras não teriam mais 4 pernas, teriam cintos de segurança. Mesas não seriam mais superfícies planas, seriam caixas com zíper. O design do mundo inteiro precisaria ser baseado na ideia de que nada permanece onde foi colocado. Em outras palavras, transformaríamos a Terra em uma versão improvisada da Estação Espacial Internacional, só que sem a disciplina e o orçamento da NASA. E não se esqueça da cultura. Festas de aniversário seriam um espetáculo de bolo flutuante e velas que se dispersam no ar antes de alguém conseguir apagar. Casamentos, com noivos flutuando em direções opostas, precisariam de cordas para manter a cerimônia coesa. Até enterros seriam estranhos. Como enterrar alguém se a própria cova não permanece no lugar? A verdade é que, sem gravidade, tudo o que chamamos de sociedade organizada se transformaria em um balé confuso de objetos, pessoas e estruturas. E se até prédios e estradas perderiam sentido, imagine como ficaria a parte mais abstrata de todas: a filosofia, a religião e a cultura, tentando explicar um mundo em que nada cai. Se até prédios, pontes e ônibus flutuantes já são um problema, imagine o que aconteceria com algo muito mais frágil e imprevisível: a cultura humana. Sim, porque sem gravidade, até mesmo os mitos, a filosofia e os filmes de ficção científica precisariam ser repensados. Afinal, boa parte da nossa criatividade se baseia no simples ato de cair. O herói que despenca de um penhasco, o vilão que cai no abismo, o casal que tropeça um no outro e se apaixona. Sem gravidade não existiria nem tropeço, nem penhasco, nem abismo. O máximo que teríamos seria gente esbarrando no ar e flutuando de forma constrangedora, como 2 alunos tentando dançar quadrilha sem coordenação nenhuma. Na filosofia antiga, a gravidade já tinha um papel metafórico. Aristóteles, por exemplo, acreditava que cada elemento tinha seu lugar natural. A terra descia, o fogo subia. Era quase um manual escolar simplificado, desses que cabem em 2 páginas, e ainda assim conseguem confundir metade da sala. Já na Idade Média, cair era visto como metáfora de pecado. A queda de Adão, a queda dos anjos. A gravidade, nesse sentido, não era apenas força física, era também força moral. Sem ela, talvez o conceito de queda nunca tivesse se transformado em símbolo. Pecar sem gravidade seria apenas flutuar na direção errada. A religião também depende do peso. O céu é para cima, o inferno é para baixo. Mas sem gravidade, onde fica o cima e o baixo? Talvez o céu estivesse em qualquer lugar, e o inferno fosse apenas aquele ponto da sala onde você esbarra repetidamente na mesma cadeira flutuante. É uma bagunça teológica comparável a um trabalho em grupo de 7 filósofos, tentando decidir em que lado da sala colocar Deus. Na literatura, a gravidade sempre esteve presente como símbolo de destino. Personagens que caem, literalmente ou não, carregam a mensagem de inevitabilidade. Romeu e Julieta, sem gravidade, não teriam como cair mortos nos braços um do outro. No máximo, ficariam flutuando em abraços eternos, o que tiraria boa parte do impacto dramático. Até o simples ato de cair em si perderia o sentido. E o cinema? Hollywood deve metade de seus efeitos especiais à gravidade. Explosões com destroços caindo, perseguições em que carros voam e depois despencam, heróis saltando de prédios. Retire a gravidade, e todas essas cenas se transformam em objetos pairando no ar sem pressa de chegar a lugar nenhum. O clímax de um filme de ação viraria uma coreografia lenta, quase uma apresentação de balé amador. Imagine Missão Impossível sem Tom Cruise despencando. Ele apenas ficaria girando lentamente,
o que é bem menos impressionante. Até a música sofreria. A expressão notas graves só existe por causa da ideia de peso sonoro. Sem gravidade, como diferenciaríamos notas graves de agudas? Talvez chamássemos de notas mais flutuantes e notas menos flutuantes. Beethoven perderia o impacto de sua música, e o heavy metal precisaria trocar de nome para metal leve. Mas nada sofre tanto quanto o humor humano. Piadinhas sobre quedas desapareceriam. Escorregar em casca de banana não teria graça, porque a pessoa simplesmente flutuaria ao pisar. Os desenhos animados perderiam metade do repertório, sem personagens despencando de penhascos, sem bigornas caindo do céu. Pior ainda, o bordão cair na real precisaria ser substituído por flutuar na realidade, o que não tem metade da graça. Na ficção científica, por outro lado, a ausência de gravidade já foi explorada inúmeras vezes. Filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço ou Gravidade tentam retratar esse ambiente estranho onde tudo se move lentamente, como se o universo fosse uma aula de física filmada em câmera lenta. Mas mesmo nesses filmes, os diretores acabam trapaceando, porque é difícil manter a atenção do público com 2 horas de gente apenas flutuando. A prova disso é que Gravidade se chama assim justamente porque o filme inteiro é sobre a ausência dela. Mas, se a cultura sofre, a filosofia talvez se beneficie. Imagine discutir o sentido da vida sem nunca precisar pensar em cima ou embaixo. O homem não estaria mais acima dos animais ou abaixo dos deuses. Tudo estaria no mesmo plano flutuante, igualmente desorientado. Talvez essa fosse a grande revolução metafísica, perceber que a hierarquia nunca passou de um truque da gravidade. E aqui entramos num paradoxo curioso. A ausência de gravidade pode destruir narrativas, símbolos e metáforas, mas também pode criar novas. Em vez de falar sobre cair, começaríamos a falar sobre dispersar. O drama humano deixaria de ser o peso das escolhas para se tornar a leveza insuportável de não conseguir decidir em que direção ir. No fim, a cultura é adaptável. Ela sobreviveria mesmo sem gravidade, mas com outro vocabulário, outras imagens, outros clichês. Talvez o herói não precisasse mais escalar montanhas, mas sim se prender a elas. Talvez a poesia não falasse mais sobre quedas, mas sobre derivas. Talvez até a ideia de morte fosse menos um cair ao chão e mais um perder-se no vazio. Mas, se até os símbolos precisariam mudar, imagine o que aconteceria com algo ainda mais prático. O nosso dia a dia, caso a gravidade fosse simplesmente desligada por 24 horas. Agora vamos nos dedicar a um exercício de imaginação particularmente caótico. E se a gravidade fosse desligada apenas por 24 horas? Não para sempre, não no universo inteiro, mas só por um dia, aqui na Terra. Parece pouco, quase um feriado cósmico. Mas na prática seria mais desastroso do que qualquer greve de ônibus ou apagão de internet que você já presenciou. Comecemos pelo minuto zero, o instante em que a gravidade some. O primeiro efeito seria imediato. Tudo o que não está fixo ao solo sairia flutuando. Copos, cadeiras, celulares, pessoas, gatos. O planeta inteiro viraria uma versão involuntária da Estação Espacial Internacional, mas sem treinamento prévio, sem protocolos de segurança e, claro, sem cinto de amarração. Imagine sua sala de estar em questão de segundos. Televisão girando no ar, sofá se levantando devagar, cortinas atravessando o ambiente como fantasmas preguiçosos. O caos doméstico seria instantâneo. Mas se isso parece engraçado no nível da sua casa, amplie a escala. Aviões no céu, por exemplo, perderiam completamente o controle. Eles voam porque dependem da diferença de pressão do ar e do peso que os puxa para baixo. Sem gravidade não haveria voo. Haveria apenas latas metálicas girando em trajetória infinita. Passageiros que normalmente reclamam do espaço apertado se encontrariam flutuando em meio a malas,
bandejas de refeição e aeromoças igualmente confusas. Seria a primeira vez que todos os passageiros conseguiriam, de fato, levantar-se ao mesmo tempo sem apertar o botão da poltrona. No nível das cidades, prédios começariam a se soltar das fundações. Não de maneira explosiva, mas lenta, como se fossem balões de concreto. Aos poucos, estruturas inteiras se ergueriam do solo, enquanto fios, tubulações e postes se esticariam até romper. E quando se rompessem, esses prédios gigantescos se tornariam monumentos flutuantes, girando lentamente no ar, ameaçando colidir uns com os outros. Seria o tipo de cena que faria engenheiros repensarem todas as aulas que já deram sobre estabilidade de materiais. Os oceanos seriam ainda mais dramáticos. A água, sem nada que a mantenha no lugar, se ergueria em forma de gigantescas esferas azuis, dispersando-se em bilhões de gotas que preencheriam o ar. O mar inteiro viraria um aquário sem paredes, com peixes, barcos e algas boiando lado a lado. Praias deixariam de existir, substituídas por turistas confusos tentando nadar em gotas d'água que escapam entre os dedos. E se você acha que piscina sem borda infinita é luxo, espere até ver a piscina que simplesmente flutua pela vizinhança. E não para por aí. A atmosfera também é mantida pela gravidade. Sem ela, em poucas horas, o ar começaria a escapar para o espaço. Respirar ficaria difícil, e qualquer conversa se tornaria mais curta do que já é na hora da chamada. Em questão de minutos, a Terra perderia sua proteção contra a radiação cósmica, transformando a vida inteira em um churrasco mal planejado. É o tipo de detalhe que ninguém coloca nos manuais de sobrevivência, mas que, convenhamos, faria diferença. Os seres humanos, nesse cenário, teriam reações previsíveis. Alguns tentariam se agarrar a qualquer coisa, como postes, árvores ou móveis. Outros simplesmente se renderiam ao flutuar, aproveitando a oportunidade para imitar astronautas de filmes. Crianças achariam engraçado até perceber que nunca mais encontrariam seus brinquedos. Animais domésticos, por outro lado, viveriam um pesadelo. Cachorros não saberiam para onde correr. Gatos perderiam a majestade de sempre cair em pé. E peixes... Bom, os peixes já estariam em confusão dentro das esferas d'água errantes. E claro, não podemos esquecer dos alimentos. Supermercados inteiros se transformariam em tempestades de macarrão instantâneo e caixas de suco flutuantes. O simples ato de tentar comprar pão viraria uma caçada em 3 dimensões, com clientes perseguindo baguetes pelo ar, como se fossem drones rebeldes. Restaurantes perderiam completamente a lógica. Pratos se desfariam no ar, molhos se espalhariam em esferas, garçons passariam a ser apenas acrobatas improvisados tentando segurar bandejas que insistem em se dispersar. Transportes pessoais também se tornariam inviáveis. Carros, bicicletas, até patinetes elétricos, todos sairiam do chão no mesmo instante. O trânsito, que já é confuso em 2 dimensões, se tornaria um pesadelo em 3. Veículos colidindo não apenas de frente e de lado, mas também por cima e por baixo, criando um balé caótico de buzinas e latarias. Sinais de trânsito, por outro lado, permaneceriam imóveis, ironicamente ainda tentando impor regras a um mundo onde direção deixou de fazer sentido. Agora, pensemos nos detalhes mais banais. Como seria abrir uma torneira? A água não cairia, apenas formaria uma bolha gorda no ar. Tomar banho seria impossível. Você ficaria perseguindo gotículas de água como quem caça borboletas com rede. Ir ao banheiro, como já discutimos em microgravidade, se transformaria em experiência traumática coletiva. Até o simples ato de bocejar seria arriscado. Saliva e gotículas poderiam sair flutuando e voltar contra você horas depois, como bumerangues líquidos da vergonha. E no nível social, os efeitos seriam ainda mais devastadores. Telejornais passariam a exibir apresentadores girando lentamente diante das câmeras, tentando manter a compostura enquanto papéis e microfones escapam das mãos. Discursos políticos seriam feitos com candidatos flutuando em ternos desalinhados,
o que até poderia ser engraçado, mas destruiria qualquer resquício de seriedade. Aulas online continuariam acontecendo, mas com professores e alunos girando nos próprios quartos como planetas em miniatura. Depois de algumas horas, o pânico começaria a se instalar. Não apenas pelo desconforto, mas porque, sem gravidade, o corpo humano sofreria rapidamente. Ossos, músculos, circulação, respiração. E, claro, o desaparecimento gradual da atmosfera. Mesmo que a gravidade voltasse em 24 horas, a Terra já estaria irreconhecível. Oceanos dispersos, cidades destruídas, satélites desalinhados, pessoas espalhadas no espaço. Seria como desligar e religar um computador, mas com todos os arquivos corrompidos. O curioso é que, mesmo nesse cenário apocalíptico, sempre haveria alguém tentando tirar vantagem. Influenciadores postariam vídeos de primeiro dia sem gravidade. Marcas lançariam campanhas de produtos que flutuam com você. E algum grupo certamente tentaria vender seguros especiais contra objetos perdidos no ar. A humanidade tem essa estranha capacidade de transformar até o caos em oportunidade de marketing. Mas depois desse exercício imaginativo fica a pergunta inevitável. Se a ausência temporária de gravidade já é um desastre, o que realmente significa viver permanentemente sob sua presença constante? Ou melhor ainda, o que a gravidade, com sua insistência em puxar tudo para baixo, fez com a forma como pensamos, sentimos e até organizamos nossas ideias sobre a vida? E então, chegamos ao fim, ou talvez ao meio. Ou quem sabe este seja apenas mais um ponto aleatório de uma linha que nunca termina. Porque afinal existe mesmo fim para um assunto como a gravidade? Ou será que estamos condenados a cair para sempre em explicações que não levam a lugar nenhum, como uma maçã que nunca encontra o chão? Será que isso tudo cai na prova? Talvez. Mas pensando bem, será que vai ter prova? Ou será que a vida inteira já é a prova? E a gente só esqueceu de estudar? Aliás, estudar o quê? Fórmulas como força igual a massa vezes aceleração, ou histórias inventadas sobre frutas caindo em cabeças distraídas. E se o universo tiver um fim, será que ele termina em queda livre? Ou será que simplesmente se dispersa em partículas flutuantes, como giz se desfazendo em sala de aula depois de 40 minutos de explicação? E se não tiver fim, será que faz diferença? Você acordaria amanhã, tomaria seu café, ou pelo menos tentaria se a gravidade ainda estiver funcionando, e nada disso mudaria. Mas talvez o ponto não seja entender. Talvez seja só ouvir, absorver, ou simplesmente fingir que está prestando atenção, como em toda boa aula onde o professor já se perdeu no raciocínio e a turma inteira se pergunta se ainda está no mesmo capítulo do livro. No fim, resta a sensação de que a gravidade não é apenas uma força da natureza, mas também uma desculpa conveniente para tudo. Tropeços, quedas, fracassos, até notas baixas. Sem ela, não teríamos justificativa nenhuma. E, sinceramente, quem quer viver sem uma boa desculpa? Se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.